comunicação, gente, começa dentro de casa. Sim, seja ainda quando a gente está sendo formado pela nossa família, pelos nossos pais, ou então é a própria convivência em família, que são as pessoas que a gente tem mais perto de nós, e a comunicação, então, é o nosso elo, é a forma pelo qual nós nos relacionamos, tá certo? Então, pensando nisso, hoje eu vou trabalhar aqui com vocês 3 pilares, tá certo? Da comunicação que conecta, que vocês podem trabalhar com os seus irmãos, porque acredito que a maioria das pessoas tem irmãos, mas e se você falar, Gislene, mas eu sou filho único, é agora? Calma, tá tranquilo. Você pode, então, durante essa live, imaginar algum amigo que você gosta muito, ou amiga, que você considera essa pessoa como um irmão, uma irmã, e aí você pode, então, treinar essas dicas, esses exercícios que eu vou passar com essas pessoas, tá certo? Vamos começar, então, a nossa live? A Gisele, minha irmã, chegou lá, Gisele. Muito obrigada pela presença. O Max, Fernando, Polly, que bom, pessoal. Samir, o Gilson, sejam bem-vindos. Eu ainda não vi a minha irmã Geise, acho que ela deve estar chegando por aqui, ou ela já deu um oi, mas enquanto eu falava, acabei não vendo. Mas então, Gisele, Gislaine, Geise e Anne, minhas irmãs, sintam-se homenageadas com essa live que eu dedico a vocês, tá certo? Vamos então ao nosso tópico 1. Pessoal, primeiro, o que é uma comunicação que conecta? Comunicação que conecta é aquela comunicação que você vai conseguir ter não apenas a atenção do outro, mas você vai gerar um vínculo. Por isso mesmo, pensa assim, ó, conectar, estar juntos. Porque muitas vezes, quando nós treinamos a habilidade de comunicação, nós conseguimos transmitir segurança e credibilidade, mas nem sempre geramos conexão. Então esse é um outro pilar que pode ser treinado e adquirido, ok? Vamos então às 3 linguagens que vai te ajudar na sua casa, você e seus irmãos, ou você também com seus amigos e familiares, tá certo? Que você pode aplicar e que você vai conseguir então gerar esse vínculo, que a pessoa, além de te ouvir, ela vai querer também se relacionar, se conectar, conversar mais com você, tá certo? Não ser apenas mero ouvinte, mas participante nessa construção do diálogo, da amizade. E falei amizade, é isso mesmo, gente. A amizade é a primeira linguagem para gerar uma comunicação que conecta. E em relação à amizade, como que a gente vai trabalhar então essa linguagem, essa primeira linguagem? Se você quer se conectar bem com os seus irmãos, você precisa, em primeiro lugar, saber expressar amor. Então, na linguagem de amizade, o amor, eu considero que ele é um primeiro pilar. E aí você deve estar pensando, Gislene, mas amor é muito geral, me dá um exemplo para ficar mais claro, para que eu possa, praticar aí na minha casa depois com os meus irmãos. Então é o seguinte, gente, esse exemplo do amor, eu gosto de dizer o seguinte, amor é igual a validação. O que é validação nesse caso? São os elogios, é você reconhecer no outro as qualidades que ele tem, as habilidades, aquilo que ele faz de bom e também a pessoa que ele é. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou até chegar mais pertinho, ó. Qual foi a última vez que você elogiou seus irmãos? Você lembra? Já tem muito tempo? Ou foi hoje ainda? Vai pensando aí. Porque, pessoal, essa questão da validação ela é tão importante. Porque quando a gente elogia, a gente comunica com elogios, com reconhecimento, você naturalmente valoriza a autoestima da pessoa que te escuta. E além de ser uma comunicação que vai gerar aproximação, conexão entre vocês, é interessante que você vai falar algo de bom para o seu irmão e ele vai se lembrar daquilo quando pensar em você. Então, quando vier à mente, por exemplo, com cada irmã, geralmente eu tenho um apelido, eu tenho uma forma carinhosa de tratar. E aí, naturalmente, quando elas vêm, elas pensam, a Gislene me ama, ou nós somos amigas. Então essa é a ideia, é você trabalhar isso com os seus irmãos.
você pensar o que você admira na vida deles. Pode ser alguma qualidade, algum talento, pode ser algo até mesmo que eles fizeram por você, tá certo? O importante é você demonstrar com palavras o quão especial o seu irmão ou a sua irmã é para você, tá certo? Então, nessa linguagem da amizade, para você desenvolver ela, o primeiro ponto é se expressar com amor, através da validação dos elogios, ok? A Geise apareceu aí. Oi, Geise! Tudo bem? Agora sim, ó, as minhas 3 irmãs, pessoal, a Geisiane, Gisele e a Gislaine, estão aqui. Que bom! Então, continuando, na linguagem da amizade, se você quer, então, gerar conexão entre você e seus irmãos, na sua casa, na sua família, você tem que usar o segundo pilar da linguagem da amizade. Sabe qual que é, pessoal? É a cumplicidade. O que é cumplicidade? Cumplicidade é quando você realmente, sinceramente mesmo, sabe, de coração, você se importa com o outro. E essa cumplicidade é uma linguagem dentro da amizade. Já viu a própria expressão? Ele é cúmplice, né? Já viu quando o irmão apronta uma arte e o outro viu? E aí fala, fulano é cúmplice nessa arte que o outro fez. Então pensa nesse termo, né? Nessa palavra de cúmplice, mas pensando nesse lado da cumplicidade, dos irmãos juntos assumirem ali, então, esse papel de conexão, de se importar um com o outro, de estarem totalmente relacionados, juntos, unidos, tá certo? E na cumplicidade, como que vocês podem desenvolver a linguagem da cumplicidade? Usando agora a comunicação. É através... Vamos ver se vocês adivinham aí. Hein? Como é que a gente pode desenvolver a cumplicidade pela comunicação? Vou dar uma dica. Através das boas memórias. Então, quando a gente gera boas memórias, é possível nós estarmos mais perto, mais próximos dos nossos irmãos. E assim a gente tem cumplicidade. Vou dar aqui alguns exemplos que eu estava até pensando, né, hoje, antes da live, pensando, gente, o que eu posso compartilhar com o pessoal? Que eu lembro que eu convivi com as minhas irmãs, essa questão da cumplicidade, que gerou em nós, então, uma linguagem de amizade, enquanto irmãs. E eu lembrei, eu vou citar aqui agora por cada uma, que eu tenho 3 irmãs, nós somos 4 mulheres, a gente até brinca que é a casa dos G4, né? As várias Gs, né? E tem a Geise. Então vamos primeiro pela Gisele. Tá aí, né? Um beijo, Gisele, eu te amo. Então, em relação à cumplicidade, como que nós estamos desenvolvendo a nossa linguagem da amizade nesse pilar da cumplicidade? Nós temos a diferença, pessoal, de 10 anos aproximadamente. Então, quando eu era criança, minha irmã já estava assim na adolescência e eu lembro que geralmente ela ficava mais próxima da minha irmã Gislaine, por proximidade de idade. E eu com a Geisiane. Mas hoje, que nós duas estamos na fase adulta, nós nos tornamos mais amigas. E a cumplicidade, como que a gente trabalha ela, eu e a minha irmã? Abrindo o coração, né, Gisele? A gente gosta de abrir o coração e falar da realidade que está vivendo. E por que que isso gera cumplicidade? Porque isso vai gerar uma na outra a verdadeira amizade, de se importar, de ouvir e de querer contribuir na vida da irmã, da amiga. Então, a cumplicidade, eu e minha irmã mais velha, Gisele, nós trabalhamos então abrindo o coração, né, Gisele? Momentos confidência. Agora, eu e minha outra irmã, Gislaine, eu vou dar um exemplo para vocês que vocês possam pensar também como é a relação aí sua com seus irmãos e como vocês podem trabalhar essa linguagem da amizade, tá certo? E da cumplicidade. Então, com a Gislaine, eu lembro nessa questão das boas memórias geradas e que aí toda vez que a gente conversa ou lembra sobre isso, isso nos deixa mais amigas, mais próximas. Esse marcou, Giz, depois você vai poder falar aqui. Tem relação com todas as irmãs também.
que quando nós éramos mais novas e sempre que a gente estava indo embora para casa, meu pai, minha mãe, né, todos nós no carro, passávamos na porta da padaria. E era chegar perto da padaria, a Gislaine, ele era a líder, né? Ela começava a gritar. Assim, ela falava ticolé, mas a ideia era picolé. Era um neologismo que a gente chama na comunicação, que é a criação de uma palavra, mas que dentro do contexto faz sentido, né? Então ela inventou ali esse neologismo do ticolé. E aí ela começava a gritar, ticolé, ticolé, que seria, né, picolé. E a gente batia, gente, assim, na cabeceira da poltrona do carro, meus pais vão lembrar. E ficava ticolé, ticolé, ticolé. E ia aumentando o ritmo e gritando bastante, até que meu pai e minha mãe paravam pra gente ganhar, então, o picolé. E é muito interessante. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque ali era uma forma de comunicação, ou seja, a gente, ao aproximar da padaria, a Gislaine e todas nós, né, sempre amamos picolé, mas ela já olhava pra gente, só de olhar a gente já sabia. E aí começava, né, o grito de guerra. E aí todas nós conseguíamos aquilo que a gente tanto queria, que era o picolé. Então olha só que interessante, que um irmão, ele pode gerar nos outros irmãos a cumplicidade, que é o quê? Defender um interesse que vai gerar benefícios para todos. Nesse caso, todas queriam picolés, né? Então, aí é ticolé, né, Giz? Então, nesse caso, que a Giz até aqui, né, confirmou, essa é uma estratégia que você pode ter com seus irmãos na comunicação para você gerar cumplicidade, que é o quê? Pense em algo que você e seus irmãos gostam muito, tá certo? E aí você pode criar estratégias para que não somente você, mas os seus irmãos também, juntos, bolando ali uma estratégia, um plano de comunicação, vocês consigam alcançar esse objetivo, tá certo? E agora com a minha irmã Geisiane, chamo ela de Geise, né, a Geisinha, como que a gente, através da linguagem da amizade, estabelece então a cumplicidade. Eu lembrei de um exemplo, porque hoje o dia tá bem frio, né? Não sei aí onde vocês moram, mas aqui em Uberlândia tá mais friozinho. E nesse final de maio, início de junho, na cidade onde nós crescemos, que é Patos de Minas, já deixo aqui um abraço para todos de Patos de Minas. Geralmente no fim de maio, começo de junho, tem a Festa Nacional do Milho, que é a Fena Milho. E eu me lembro bem, Geise vai poder confirmar aí, que quando tinha uma semana, em média, antes da festa, a gente colocava um CD que tinha as músicas, temas da festa, e a gente dançava e cantava e pensava todos os looks de cada dia que a gente iria participar ali daquela festa, que era uma festividade cultural da cidade. E eu lembro disso, isso me gera muito essa conexão da cumplicidade, porque era uma irmã se importando com a outra, no sentido, vou te ajudar a escolher sua roupa, assim ficou bom, assim não ficou. Gente, parece simples, mas a comunicação, ela tá em tudo e ela tá nos mínimos detalhes do nosso dia. Então, quando você, como irmão, você se preocupa com o interesse do outro, nesse caso, que ela tava ali me dando dicas de como vestir, a gente aproveitava, se divertia, cantava até, dançava muito, né, Geise? Então, momentos assim, que a gente usa a comunicação para gerar cumplicidade, da gente se importar de verdade com o interesse do nosso irmão, faz toda a diferença. Então, pensem nesse sentido, ok? A linguagem da amizade você pode desenvolver aplicando, então, amor, que é através da validação dos elogios, do reconhecimento. O segundo pilar, através da cumplicidade, que é você gerar memórias boas entre você e os seus irmãos. E também, mesmo que são memórias que talvez estejam no passado, é você ainda no presente e no hoje, ter um momento agradável, seja em ligação ou conversando pessoalmente com seus irmãos, lembrando essas boas memórias, porque toda vez que a gente comunica essas boas memórias, na nossa mente vem a imagem, vem essas memórias. Então, a cumplicidade, a amizade, ela fortalece. Então, faça isso com seus irmãos que vai valer a pena, tá certo? E ainda da linguagem da amizade, um terceiro pilar é a gratidão.
E como que a gente pode, então, desenvolver a gratidão no nosso relacionamento de irmãos, para a gente ter essa linguagem da amizade? É você fazendo uma surpresa para ele, comprando, mesmo que algo simples, o bombom favorito do seu irmão, da sua irmã. Pense em surpresas. Talvez não seja você comprar presentes, mas seja você, talvez, por exemplo, quem aí gosta, né, de jogar videogame, você dá a sua vez para uma partida, seja o seu irmão jogar e não você, ali é um presente, você está beneficiando ele, tá certo? É uma forma também de você demonstrar gratidão, ser grato, e assim você fortalece a sua amizade com seu irmão, ok? A Dali colocou, sempre achei bonita essa amizade e carinho de vocês. Obrigada pelo carinho. O Luiz comentou assim, elogios constantes fazem a diferença. Fazem mesmo. Ei, Isaías, tudo bem? É verdade, né, Luiz? Os elogios em todas as relações são importantes. E no relacionamento entre irmãos ainda mais. Porque os irmãos, além de nós termos o elo de sangue, nós podemos ou não ter amizade. Cabe a nós, quando crescemos, manter esse vínculo, essa amizade, e os elogios, então, são uma ótima estratégia nesse sentido. Vamos para o ponto 2, então? A primeira linguagem, para você ter uma comunicação que conecta você e seus irmãos, a primeira é da amizade. E a segunda linguagem é a da negociação. Gente, nessa parte da linguagem da negociação, tem 2 pilares importantes. A primeira é você saber se posicionar. E a segunda é você saber abrir mão. Então, eu diria que é um balanço. Imagina aí uma balança. Hora vai pesar para um lado você se posicionar e outra hora vai ser você abrir mão. Porque na relação com irmãos isso é muito importante para você estar conectado com seu irmão. Por quê? Se você sempre apenas se posiciona no sentido assim, vale só o que você quer, só a sua vontade, só o que você gosta, não é porque é irmão de sangue que ele vai querer naturalmente ser seu amigo. A gente tem que ter esse cuidado. Então, aprenda também em alguns momentos a abrir mão. E então, a linguagem da negociação é justamente essa. É você ter a liberdade de você expressar suas vontades, expressar ali no ambiente da sua casa aquilo que você gosta mais, que é mais o seu interesse, mas lembrar que você também tem que ter a sensibilidade, a empatia de ver também as necessidades dos seus irmãos, o que é que eles gostam, o que eles precisam. Então, abrir mão também é importante. Então, lembra, a linguagem da negociação é você se posicionar, mas sempre dosando, certo? Lembrando de abrir mão em alguns momentos. E nessa linguagem eu lembrei de um exemplo que talvez vocês aí possam ter passado por isso. Lá em casa, quando a gente era mais nova, como que a gente trabalhava essa linguagem de comunicação da negociação? Era repartindo a caixa de bombom. Minhas irmãs vão estar aí, elas vão poder confirmar, meus pais também, né? Olá, Cleo, tudo bem? Todos que estão chegando, o meu oi, um abraço. Olha só, essa linguagem da negociação. Meus pais compravam a caixa de bombons, certo? E nós somos, imagina, 4 filhas. E todas formiguinhas, a gente ama doce. Só a Geise gosta mais de sal, mas na hora do bombom ela queria também, né, Geise? E aí o que acontece? Como que a gente fazia? A gente abria a caixa, separava pelos tipos de bombom, ok? E depois, quando sobravam aqueles que a maioria de nós, tipo, aqueles que a gente não importa muito, sempre tem, né? Aqueles que a gente não gosta tanto. Ficava assim num cantinho. Nós fazíamos par ou ímpar, o par ou ímpar americano, que é com mais pessoas. Ok, fazia sequência e cada uma ia escolhendo o seu bombom. Até que chegava uma hora que chegava um momento daqueles que ninguém ligava, ninguém queria. E aí sim entrava a linguagem da negociação. Por exemplo, às vezes eu fazia isso com a Geise. Geise, se você me der esse que é o meu favorito, eu te dou 2 do meu. Aí, vamos supor, ela pegava 2 meus e eu pegava um dela, mas que era o meu favorito. Isso é um exemplo, gente, assim, simples do dia a dia, mas para a gente pensar como que a comunicação, ela está em tudo, em todos os detalhes, principalmente também no nosso relacionamento com os nossos irmãos,
né? Então, essa linguagem da negociação, esse exemplo é claro. Você agora vai lembrar aí na sua casa algo que você fazia. Meu esposo gosta de contar, que eu lembrei, que na casa deles era para medir o refrigerante, assim, colocava no copo, media assim certinho, quase que passava a régua. Eu acho interessante essa história, porque eu percebo que em cada casa os irmãos tem que usar a linguagem da negociação para algum momento, de alguma forma. E na sua casa, na casa de vocês, como que era que vocês usavam essa linguagem da negociação? Vão pensando aí, depois vocês podem me contar, que eu vou achar interessante em saber. E agora, pessoal, caminhando para o fim da nossa live, devido ao tempo, mas ainda tem muita coisa boa, fica por aí, tá certo? Vamos só revisar. Para a gente ter, então, uma comunicação que conecta com os nossos irmãos. Primeira linguagem que temos que usar, a amizade. A segunda linguagem é a linguagem da negociação. E a terceira linguagem, que é fundamental, ela é muito importante, que é a linguagem do perdão. E dentro dessa linguagem do perdão, eu separei 3 pilares para compartilhar com vocês e para a gente poder pensar juntos, tá certo? O primeiro deles nós precisamos reconhecer quando erramos. Gente, é difícil, fala a verdade. Fala a verdade. Porque quando é em relação ao cônjuge ou talvez aos pais, a gente talvez tem esse lado mais sensível de pensar, nossa, né, eu falhei, tô errado, tem que respeitar. Mas irmão, é porque parece que a gente se sente no mesmo patamar, no mesmo nível. Então, nesse lado, você pensa, nossa, mas é meu irmão, não acredito que ele fez isso comigo, e você fica nervoso, fica com raiva. Já aconteceu com vocês? Eu acho que todo ser humano, né, pessoal, que tem emoções, passam por isso, né? Porque os irmãos, principalmente ali dentro da casa, eles se sentem no patamar de igualdade. E é importante que seja assim, né? Para que também tenha uma relação equilibrada, de amor entre todos. Todos têm que se sentirem valorizados. Mas então lembre de assumir os seus erros, tá certo? Não pense que você é melhor que seu irmão é melhor que você. Todos nós somos bons em vários aspectos e falhamos também em vários outros. Então, aprenda a respeitar os limites do seu irmão. Cada um tem um perfil de personalidade. Então, respeite o traço de personalidade do seu irmão, da sua irmã, ok? Então, vamos lá. Nessa linguagem do perdão, o primeiro pilar é assumirmos o nosso erro e respeitar, então, o nosso irmão, os limites de cada um. O segundo pilar, pensar essa questão da personalidade, que geralmente em uma mesma casa, mesmo nós temos a educação parecida, mas cada um é de um jeito. Então, identifique o que deixa o seu irmão feliz, o que deixa ele nervoso, o que deixa ele chateado, ok? Faça essa identificação e evite ficar errando nos mesmos pontos, para que você não desgaste o relacionamento seu com seus irmãos, tá certo? E isso tem tudo a ver com a comunicação, gente. Por quê? Imagina, você errou ou seu irmão errou com você e vocês pedem perdão para o outro, ok, fica resolvido. Passa pouco tempo, vai fazer a mesma coisa. Se isso acontecer muitas vezes, vai gerar desgaste na relação. Então, essa comunicação de perdão, ela passa a não ter mais a mesma liberdade. Geralmente pode ter mágoa, ressentimento aí. Então, evitem. Peça perdão, evite ficar errando sempre na mesma questão e peça perdão com sinceridade. Não é aquele perdão de, por exemplo, fulano, me desculpa, mas você tá errado. Vocês já viram isso? Ou o irmão de vocês já falou isso pra vocês? Olha, eu vou te pedir desculpa, mas você que tá errado. Aí eu já até falar isso, não valeu não esse pedido de desculpa. Então, se você tá nervoso, primeiro respire, né? Às vezes vai para um outro ambiente, depois que estiver tudo tranquilo, volte e peça perdão para o seu irmão.